E aí galera, beleza? Tô aqui para fazer esse vídeo aí desse game aí, o Plague Inc. É, eu curti bastante o jogo, ele é um jogo bem simples e bem fácil de ser jogado, cara. E ao mesmo tempo ele tem uma estratégia muito grande. Então ele não tem muita história, cada jogador vai estar representando aí uma bactéria, que o objetivo dos jogadores é exterminar a raça humana, né? Então, quem conseguir espalhar a bactéria mais por mais conseguir matar mais gente é o vencedor, tá? Então, no decorrer do jogo, os jogadores vão ganhando pontos de DNA. Então, no final do game, quem marcar mais pontos de DNA vai ser o vencedor, tá? Nesse mod aqui, que o cara fez aí da comunidade, ele não colocou os fundos das cartas. Então, essas cartinhas aqui, que seriam as cartas para evoluir as bactérias, elas teriam um símbolo do Biohazard aqui atrás. Aqui seriam as cartas de evento, teria um triângulo atrás com uma exclamação no centro dela. E aqui seriam as cartas de localidade, que teria um globo desse aqui. E aqui as localidades iniciais, que além do globo teriam umas bolinhas vermelhas em cima e embaixo, só para poder diferenciar das outras localidades, que seriam as iniciais, tá? É... No setup do game, como que a gente vai fazer o setup aí? Então, ok, para fazer o setup do jogo, nós vamos primeiro dar uma carta de localidade inicial para cada um dos jogadores. Então a gente vai fazer um setup para 2 jogadores. Vamos misturar essas cartas iniciais com as cartas normais ali. E vamos deixar uma quantidade de cartas no deck de acordo com a quantidade de players que estiverem jogando. Igual, por exemplo, estiverem jogando 2 jogadores, nós vamos fazer um deck com 24 cartas. Se a gente estiver jogando um jogo com 3 jogadores, 27 cartas. Se for um jogo com 4 jogadores, 32 cartas. Então nós vamos deixar aqui 24 cartas aqui. Vamos ver aqui se a gente mais 10. Ok. Então esse aqui é o deck de localidades. A gente vai colocar essas localidades 3 visíveis ali para cada jogador, né? Para cada jogador não, para todos os jogadores, vão ficar visíveis ali para todos os jogadores. E cada jogador vai ter uma mão inicial de 5 cartas de infecção, tá? Ok, então vamos entregar aqui. De infecção não, de evolução, né? Evolução da bactéria. Ok, vamos abrir elas aqui. Ok, então vamos abrir aqui a mão de cada jogador para vocês entenderem como funciona. Elas ficou tudo virado para cima, hein? Mas vamos virá-las para baixo. Deixa isso aqui do ladinho e vamos virar o resto. Tá, ok. Depois a gente vai voltar aqui nelas aqui para explicar, tá? Outra coisa importante, cada jogador vai ter o seu marcador de cor. Então vamos supor que a gente estiver jogando um jogo, só para vocês entenderem aí das peças. Se a gente estiver jogando um jogo para 4 jogadores, então o primeiro jogador iria começar com os pontos de aqui em 0. O segundo jogador começaria com os pontos dele em 1. O terceiro jogador começaria com os pontos em 2. E o quarto e último jogador começaria já com os pontos em 3. Esses pontos, além de serem os pontos de vitória no final do jogo, eles são utilizados para poder pagar as cartas de evolução.
Igual, por exemplo, para fazer essa evolução aqui da bactéria, precisa gastar 2 pontos, tá? Já para fazer essa aqui com a evolução muito forte, precisa gastar 20 pontos. No decorrer do jogo você pode trocar essas evoluções e no final do jogo você vai recuperar esses pontos que você gastou, mas você só vai recuperar os pontos das evoluções que estão aqui na sua cartinha. Então todos os jogadores já começam com 2 evoluções básicas na cartinha, onde você pode colocar nesses 5 espaços aqui 5 evoluções diferentes, onde essas evoluções aí vai desde você contaminar em aeroportos até você conseguir contaminar em lugares com clima tipo quente, por exemplo, tá? Isso aqui você infecta por rotas marítimas. Tem alguns países que têm rotas marítimas. Por exemplo, esse aqui tem rota marítima e rota de aeroporto. Esse aqui que eu peguei a mesma coisa. Então, se colocar essa evolução aqui, eu posso infectar daqui, que tem uma rota marítima, para um outro país que tem uma rota marítima também. Mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar do jogo. Ok. Os turnos. Ele vem aqui na fichinha de personagem, né? Como uma referência o que você vai fazer durante o seu turno, tá? Então a primeira fase do jogo é a fase de DNA, onde você vai marcar um ponto de DNA, ou seja, você vai subir aqui na trilha um ponto de DNA para cada país que você controla. Então no início do jogo a gente vai pegar a carta inicial lá que nós pegamos e vamos colocar no lugar correspondente, igual aqui é Estados Unidos. Então a gente vai colocar aqui no norte da América, em qualquer lugar, tá? E com isso a gente vai colocar um token que a gente está infectando naquele lugar. Então aqui pode ter mais várias infecções ali. O jogador que tem mais tokens no lugar, ele é o jogador que controla as infecções ali daquele lugar, então ele vai marcar um ponto de DNA se ele controlar. Como nós temos mais tokens ali, que é o lugar inicial, então a gente já sobe um ponto de DNA ali automaticamente. Esse outro jogador aqui, o país inicial dele foi o Japão, que fica na Ásia. Então a gente coloca o Japão e com o Japão ele vai colocar o token dele ali, tá? Voltando então, ok, vamos aqui nas fases. Então ele vai marcar um ponto de DNA e ele tem algo aqui na ficha dele, aqui um bônus de DNA, habilidade que já está impressa na ficha. Então durante a fase de DNA ele marca mais um ponto de DNA de graça, ok? Então aqui ele vai marcar um ponto de DNA, vamos tirar esses dois aqui para poder não confundir. Então ele vai marcar um ponto de DNA por ele controlar aqui e vai marcar mais um ponto de DNA por ele ter aquela habilidade impressa na ficha dele, tá? Ok, encerramos a primeira fase do jogo. Agora a gente vai para a segunda fase do jogo, que é a fase de escolher um country, escolher um país e colocar no tabuleiro. O que a gente pode decidir fazer? A gente pode escolher uma dessas 4 opções, que são os 3 países e o que está aqui virado, então você puxa a carta que está aqui. Ou você pode pegar uma dessas cartas e descartar ela, onde ela vai consequentemente fazer com que você descarte todas as suas cartas aqui de evolução e pegue mais 5 cartas de evolução. Então você pode fazer isso posteriormente quando você precisar fazer uma evolução forte e as cartas que você tem de evolução não te satisfazem, ou suas cartas de evolução acabaram e você precisa continuar evoluindo a bactéria. Então você sempre opte pelos países que estão próximos ali da onde você começa a infectar, né? Então vamos ver, uma aqui é na África, um é na Europa e um é na América do Sul.
Vamos pegar esse da Colômbia aqui da América do Sul, ó, que tem um pau, aeroporto ali, ó. Então vamos pegar essa Colômbia aí, ó. Colocamos a Colômbia ali, ok. Então já decidimos, vamos voltar aqui. Então a gente, foi o que eu falei, você coloca o que você escolheu ali no tabuleiro e já coloca ali a outra para o outro jogador, né? Ou você pode descartar ela e tirar novas cartas de trait, né? Que são essas cartas aqui, tá? Foi o que eu expliquei. Beleza, a gente passou da segunda fase, vamos para a terceira fase, a fase de evolução. Então, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma carta que eu pudesse evoluir, eu eu faria essa outra ação, né? Pô, cara, eu acho que eu vou acabar fazendo ela, vamos. Porque aqui eu tenho só a evolução para ir pro. Tá. Eu vou fazer essa evolução aqui, ó, para poder não complicar muito aí o jogo. Então vamos fazer essa evolução e vamos pagar 2, né, que é o custo dela. Então 1, 2, a gente volta ali pro 0 ali de novo, beleza. A gente só pode fazer uma evolução por turno, tá? Ok, fizemos a nossa evolução. Ok, a gente fez isso. Então vamos agora para a fase da infecção. A gente vai olhar quantos pontos que a gente tem para infectar e coloca a quantidade de tokens na cidade que devem, a gente tem que prestar atenção se a gente tem uma resistência ao clima ou se a cidade ela é conectada por alguma rota marítima ou por rotas aéreas. Então, quanto a gente tem de infecção, a gente tem 2. Então a gente vai infectar aquela bosta, só aquela bosta daquele lugar ali mesmo ali, ó. Vamos infectar esses Estados Unidos aí, ó. Beleza. Infectamos ali. Nosso turno. Depois da fase de infecção, vamos para a fase da morte. A fase da morte, ela funciona mais ou menos assim. Se o país ele já está todo cheio de bactéria em todos os espaços disponíveis, a gente pode fazer essa parte da morte. Caso contrário, não podemos realizar ela. A gente só salta ela e vai para o próximo play. Mas vamos supor que a gente tivesse aí todos os espaços preenchidos. Então a gente vai pegar o dado da morte e vai jogar o dado. Se sair um número igual ou menor do que a sua dos seus pontos letais, você consegue exterminar a população daquele lugar. Só dá para fazer isso o jogador que controla a região, tá? Só dá para fazer isso o jogador que controla a região. Se você tiver menos tokens que um outro player, você não consegue fazer essa parte aqui letal aqui. Então nesse caso aqui, como a gente só tem um de letal e nós tiramos 5 no dado, não ia matar o povo lá e ia ficar tipo de boa. Então você pode jogar o dado para cada região que você controla e que está totalmente cheio de bactérias aí. Se, por exemplo, o jogador, vamos supor que eu tivesse essas aí e o jogador verde tivesse 2 aí. Então poderia jogar o letal lá, o dado da morte, já que eu estou controlando o lugar. Beleza. Vamos supor que eu joguei e matei, exterminei a população ali do lugar. Então os tokens dos players voltam para os jogadores. Tá? Essa cartinha vai para a mão de quem que fez o negócio ali para matar o pessoal da região. Então essa cartinha vai para a mão aí do jogador, que vai contar no final do jogo aí para uma pontuação. Vai para a mão e cada jogador que tinha token nessa cidade vai pegar uma carta de evento aqui, ó.
Então, cada um pega uma carta de evento. As cartas de evento, elas só podem ser usadas, elas podem ser usadas quantas o jogador quiser no turno, desde que o gatilho seja preenchido. Igual, por exemplo, aqui, no início do seu turno, você marca 4 pontos de DNA lá no negócio. Então, se você tiver várias cartas dessas, você pode marcar vários 4 pontos de DNA. Esse aqui, no final do seu turno, escolha um clima, né? Que você coloque 2 tokens nessa cidade. Coloque escolha um clima que você tenha resistência e coloque 2 tokens nesse país. Então, excelente isso aqui. Ok. Então essas são as cartas de evento e como você consegue elas, tá? Então vamos voltar aqui para a cartinha. A gente só tem 3 infecções ali nos Estados Unidos. Ok. Então acabou o nosso turno e agora vai o turno do outro jogador aqui. Se o jogador ele escolher fazer essa ação Outbreak aqui, ó, ele vai saltar essa parte da infecção aqui, ó. Ele não vai fazer essa parte da infecção, ou seja, você não vai poder disseminar sua doença nos lugares lá. Mas essa parte do Outbreak, ela é boa porque você pode colocar um token seu em um país independente das restrições que ele tenha. Então, por exemplo, você pode colocar em um país que você não tenha rota marítima e nem aérea para poder você sem o seu upgrade de rota marítima ou aérea, você pode colocar um token lá para poder começar a infectar aquele lugar, tá? Então, para fazer essa outbreak, você não pode fazer essa infecção aqui. Beleza, vamos aqui no outro jogador aqui, fazer o turno dele aqui para vocês terminarem de entender o fluxo do jogo. Então, ok. A gente vai inicialmente aqui na fase do DNA, então a gente vai marcar 2 pontos de DNA, como o outro jogador marcou. Ok. Então a gente vai na fase de escolher um country ali, então vamos ver algum que tem tem um na Ásia aqui, ó, então top. Vamos pegar esse da Ásia aí, ó. Coreia do Sul, beleza. Já escolhemos, vamos dar um replace nele ali, ok. Então agora vai vir a fase da evolução. A fase da evolução, a gente vai pegar esse upgrade aqui também, que não dá para pegar outra coisa. Então vamos pagar 2 também. Ok, fechou. Agora a gente vai para a fase da infecção. Então a gente pode passar a infecção desde que os países eles estejam adjacentes, né? A gente pode meter a infecção lá, então a gente tem por enquanto 2, né, no início do jogo. Então vamos colocar aqui uma aqui nesse aqui e vamos colocar nesse aqui que tem menos, né, negócio para dominar, então vai ser mais fácil de exterminar essa população aí. Fomos na fase da evolução. Então, só enfatizando aqui uma coisa, você pode, tem 3 formas de você infectar um outro país, né? Tem 3 formas de você disseminar a infecção aí da sua bactéria. Uma é você passar para qualquer país que esteja no mesmo continente que o seu, então você pode passar igual eu fiz aqui. A segunda é se você for passar de um continente para o outro, tem que ser por rota marítima. E a terceira por rota aérea. Então, ok. Se tivesse aqui um país aqui nesse negócio aqui que não tivesse nenhuma rota e tivesse aqui
No continente aqui eu poderia passar porque está no mesmo continente, tá? Mas agora para mim passar para um continente adjacente somente por rotas aéreas ou marítimas, tá? Só enfatizando isso aí. Ok. A fase da infecção. Ok, nós já infectamos ali os lugares. E a fase da morte. Então não dá pra gente fazer a fase da morte ali. Então beleza, então a gente pula. Tá? É, então encerrou o turno aqui desse cara aqui. Beleza, volta lá pro outro lá e repete. Então vai fazendo isso até essas cartas acabarem. Quando essas cartas acabar, vai ser o sino aí que o jogo está prestes a terminar, tá? Eu vou explicar aí o final do jogo, né? O que vai acontecer aí quando as cartas acabarem, mas antes eu vou falar um pouco sobre as cartas de evolução e os países. Igual, por exemplo, aqui nós pegamos só países show de bola, né? Não tem nenhuma restrição ali e tal, pá. Mas, por exemplo, a gente pode pegar países que eles são muito quentes. Então, logo você tem que fazer uma evolução para aguentar climas quentes. Outros países vão ter climas frios. Logo, você vai ter que fazer uma evolução para aguentar climas frios. Cadê? Vamos ver aqui. Para climas frios. Porra, cadê o do clima frio, meu Deus do céu? Aqui, clima frio. Quando você for passar para um outro continente, você tem que fazer a evolução de andar sobre águas ou andar pelos aeroportos. Cadê o do aeroporto? Aqui, Airborne. Quando você for matar o país, você tem que aumentar seus pontos letais lá. Então você utiliza essas cartas. Então os upgrades eles são muito importantes para aumentar sua eficiência, tanto de disseminar a doença, colocando esses pontos aqui de infecção, quanto a questão de aumentar sua eficiência em matar as pessoas, aumentando os seus pontos letais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse essa evolução aqui. Só um exemplo, tá? A gente tivesse essa evolução e a gente tivesse essa evolução. Quando a gente fosse jogar o dado lá letal lá, a gente iria somar 1, 2, 3, 4. Então a gente iria jogar no dado lá. Se tirasse 4 ou menos, a gente mataria todo mundo lá do lugar, tá? Então o letal ele é muito bom. Agora, só para finalizar o jogo aí, vamos falar só sobre finalizando o jogo, o que que acontece. Quando acabam aquelas cartas lá, vai chegar a questão acho que é sudden death, né? Acho que é morte súbita que vai começar no jogo, né? Então, o que vai acontecer? Quando tiver em morte súbita, a fase de puxar um novo país, a gente vai pular ela, né? Lógico, porque não tem mais nenhum para ser puxado. E se qualquer dos jogadores que tiverem na mesa não tiverem tokens no tabuleiro, o jogo termina, tá? Então esse é um dos critérios. Se depois que acabou lá a fase de puxar, acabaram as cartas para poder puxar, qualquer um dos jogadores que não tem mais token na mesa, o jogo termina. A outra coisa, se qualquer um dos jogadores, quando forem jogar, ficarem impedidos de se mover no tabuleiro, ou
impedidos de colocar algum token no tabuleiro, ou de rolar o dado da morte, o jogo também termina. Então, tipo assim, vai ser questão aí de um turno, 2 turnos no máximo para o jogo finalizar de vez. Só para os jogadores terminarem de matar o que der para matar. E aqui uma informação que eu havia esquecido aí de comentar é o seguinte, finalizando o jogo todo, vai calcular os pontos de vitória. Então, ao calcular os pontos de vitória, primeiro vai somar todos os pontos que tem nas cartas de evolução, lá na sua trilha, né, de pontos. Então vai somar todos os pontos que você tem nas cartas de evolução. Lembrando, acredito que eu falei isso, lembrando, se em algum momento você trocou uma carta de evolução por uma mais forte, essa que você trocou você não vai adicionar os pontos não, tá? Eles são descartados. Só as que estão na ficha que você vai adicionar os pontos de vitória respectivos lá. Depois de adicionar esses pontos de vitória, os jogadores vão ter mais 3 critérios de pontuação. Então, primeiro, vai ser um bônus para o jogador com mais tokens que estiverem no tabuleiro no final do jogo. Então, esse jogador que tiver mais tokens no tabuleiro, ele vai ganhar mais 4 pontos de DNA. Depois vai vir o jogador que mais matou, tipo assim, países em cada continente. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na América do Sul o jogador 2 matou 3 países, o jogador 1 matou só 2. Então o jogador 2 ele vai ganhar 6 pontos aqui na América do Sul. Aí aqui quem matou mais países foi o jogador 1, então ele ganha 6 pontos aqui. Então vai marcar desse jeito. O jogador que matou vai ganhar 6 pontos por cada continente que ele conseguiu pontuar mais, que são essas cartinhas que você faz lá o dado da morte, você matou o lugar, você pega a cartinha para você. Então, aí, no final a gente soma, né, pelo nome do continente ali, e quem matou mais vai ganhar 6 pontos por cada continente que ele conseguiu pontuar mais. E por último vai ser o jogador que matou mais a cidade com mais espaços desse aí. O jogador que tem a cidade com mais espaços desse aqui vai ganhar 7 pontos, tá? Então esses aí são os critérios de pontuação no final. Então o jogador que tiver mais depois de ter somado todos esses critérios aí vai vencer o jogo. Então é isso, eu espero que eu tenha falado aí as informações mais básicas do jogo, eu espero aí que o vídeo tenha ficado bom. Porque apesar de eu não ter jogado o jogo, eu achei as regras tão simples que foi irresistível não fazer o vídeo aí sobre o jogo. Agradeço aí quem está acompanhando o canal e caso tenha alguma dúvida, alguma coisa do jogo aí, pergunta nos comentários. Caso não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever que eu sempre estou fazendo novos vídeos aí de jogos aí. Agradeço de qualquer maneira e ótimo jogo aí para vocês, tá? Valeu!